Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET. Um abraço para você também que nos assiste pela internet, através dos nossos endereços www.tv7lagoas.com.br e também pelo nosso portal setenews.com.br. Cumprimento você também que nos assiste pelo YouTube. Nossas entrevistas, após a sua primeira exibição, elas também vão para o nosso canal do YouTube, que é youtube/TV Sete Lagoas. O importante é atingir o maior número de pessoas que possam assistir e possam saber, né, o que foi falado com cada entrevistado. A gente esse ano fazendo entrevistas muito interessantes, nós estamos focando um pouco mais na política. Afinal de contas, 2018 é um ano onde teremos as eleições. Já recebemos aqui os pré-candidatos a deputado federal, faltam ainda, se não me engano, 3, e também alguns pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Semana passada recebemos aqui o João Batista Mares Guia e, como prometido, nesta semana estamos recebendo aqui Romeu Zema. Ele está em Sete Lagoas, nosso programa está sendo gravado na quinta-feira, apesar dele ir no ar na segunda-feira, mas o Romeu, ele está na cidade, veio aqui para um evento onde ele estará se apresentando para os filiados do Partido Novo e também para os convidados, né? É uma ocasião especial, né, para que as pessoas possam também conhecê-lo, e a gente aproveitou também, né, para que a gente pudesse recebê-lo aqui no nosso estúdio, na TV Sete Lagoas, e a gente pudesse também conhecê-lo e conhecer um pouco mais sobre o Partido Novo. Tenho certeza que várias pessoas têm interesse, têm curiosidade em saber quem é esse Partido Novo, como é esse partido, e a gente terá essa oportunidade hoje. Lembrando que o nosso foco aqui, além dessa questão política, temos um objetivo muito grande de ajudar você, eleitor, a conhecer os pré-candidatos, para que nas próximas eleições você possa fazer o seu papel de cidadão corretamente. Nós precisamos de mudar o Brasil, nós precisamos de mudar corretamente. E, felizmente, a chance está chegando, né? A chance está chegando aí com as próximas eleições, e é hora de você exercer o seu papel de cidadão. Por favor, não vote em branco, não vote em nulo, tá? Você escolha. Se você achar que não são todos bons, se você achar que não são todos mais ou menos, vote pelo menos no menos pior que você achar, mas não perca seu voto, né? O seu voto é um direito seu, e se você tiver uma consciência política, com certeza você vai contribuir para a mudança do país com o seu voto. Romeu, é um prazer estar recebendo você aqui. A gente fez um apanhado aí mais ou menos da sua carreira, da sua luta, e realmente a gente vê que você tem uma história bonita. A gente fica feliz em receber pessoas, e como eu tenho batido nessa tecla aqui, de que o cidadão tem que exercer, né, o seu direito, né, o seu direito, tem que participar da política também, e você, podemos dizer até que é um jovem entrando na política e querendo também ajudar a mudar esse país para melhor. É um prazer estar te recebendo. Agradeço muito, Santiago, a oportunidade de estar aqui na TV Sete Lagoas, e espero contribuir para mostrar a nossa proposta, que eu tenho certeza é bem diferente de todas as demais. Ô Romeu, como é que é a sua história? Você parece que, né, teve uma vida longa de trabalho, né, passou por várias funções, né, teve grandes dificuldades, e hoje um grande empresário de sucesso. Dá pra gente aí uma noção, faz um release, né, pra gente da sua história. Perfeito. Bom, Santiago, eu comecei a trabalhar ainda criança, com 12 anos de idade, e fui, né, passei por todas as funções que uma criança pode ajudar, tipo entregador, empacotador, cobrador, fazia depósito em bancos numa época em que criança podia carregar 5 mil reais, 8 mil reais, e sempre, vamos dizer, estive ao lado do meu pai, que tinha um comércio pequeno em Araxá, que é a minha origem. E tive a chance de estudar, né? Meu pai conseguiu me conceder esse privilégio aí, aproveitei isso tudo com unhas, garras e dentes, né? Não joguei nenhuma oportunidade fora, fui estudar em São Paulo, me formei, e conseguimos depois montarmos uma boa equipe,
e expandimos a nossa empresa. E hoje ela está presente não só em Minas Gerais, como em todos os estados vizinhos. São mais de 440 lojas. Nós ainda temos uma distribuidora de combustível com mais de 360 postos. Lembrando que esses postos são operados por terceiros. Nós somos o fornecedor, o distribuidor. E temos ainda 6 concessionárias de veículo. A nossa matriz está em Araxá e nós empregamos hoje diretamente, com carteira assinada, mais de 5.500 pessoas. E eu fui presidente dessa empresa, que eu ajudei a fazer crescer, etc., até 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás eu queria fazer a minha sucessão. Eu acho que, inclusive, empresa precisa de renovação. E hoje é presidente dessa empresa um profissional que começou conosco há 42 anos como frentista num posto de gasolina que nós temos. E está indo muito bem, graças a Deus. E eu me orgulho de falar que a empresa não depende mais de mim. Eu acho que a maioria dos empresários tem um problema muito grande, que eles só abandonam a empresa quando vão para um hospital ou para o cemitério. E eu não queria ter esse futuro para mim. E graças a Deus a empresa hoje não depende mais de mim nem da família. Depende de ter bons profissionais. A empresa, qual o nome? Todo mundo a conhece por Zema. Nós temos a Eletrozema, né? Mas é uma rede de loja, né? Que é a rede de lojas de móveis e varejo, exato. Que está aqui em toda a região de 7 Lagoas, mas o nosso foco são sempre cidades menores, como aqui Caetanópolis, Paraopeba, Corinto, que está aqui próximo. Apesar que nós estamos em Curvelo, que é um pouco maior também. E temos a distribuidora, que chama Zema também, que é uma rede de postos que tem 360 postos com a nossa marca. Ah, certo. Vou aproveitar para mim, você me tirar uma curiosidade que ninguém nunca me falou. É muito difícil abrir um posto de gasolina? Principalmente devido às licenças ambientais. Nós tivemos um caso agora mais recente que nós demolimos um posto nosso, nesse caso, reconstruímos um novo, totalmente dentro das exigências ambientais, e o processo ficou 2 anos e 2 meses para ser avaliado até ter o ok. Não que nós fizemos algo errado que precisou ser refeito, mas simplesmente lentidão e inoperância do Estado, que não tem nenhuma interesse em agilizar, né, e facilitar a vida de quem vai gerar empregos. E um posto grande que hoje está gerando 60 empregos. Então ficou lá aguardando 2 anos, engavetado, até alguém ter boa vontade de analisar. E isso acontece com todo mundo. Qualquer empresa que depende de licença ambiental vai percorrer essa via crucis aí. A minha pergunta é porque você não vê um cidadão ir lá e montar um posto de gasolina? Geralmente são redes. Vale lembrar que são mais franquias, né? Tipo, vamos pegar os nossos concorrentes, né? Tem aí uma Ipiranga, tem uma Shell, tem uma BR, né? Essas empresas, junto com o proprietário do imóvel, geralmente constroem um novo posto. Geralmente é um investimento em conjunto. E quem vai operar fica com o compromisso de adquirir combustível daquele que ajudou a fazer o posto por 5 anos, por 8 anos, coisa do tipo. Romeu, suponhamos aqui que o preço da gasolina seja R$ 4,50. Quanto que o empresário ganha desses R$ 4,50? Então, não vamos falar em percentual, não. Vamos falar de R$ 4,50, quanto que ele ganharia? Você fala menos... qual empresário? Dono do posto, da distribuidora, refinaria? Aí você complicou. Entende? Quem ganha então? Quem ganha quanto? Então, o que desses R$ 4,50? Vamos dizer, desses... Que é uma coisa que a gente não vê falar por aí. Desses R$ 4,50, eu te diria que aproximadamente 60, 70 centavos ficam com o dono do posto, que tem uma despesa grande para operar o posto, né? Para buscar o combustível? Para buscar o combustível. Cerca de 10 centavos ficam com a distribuidora, que é o caso nosso, nós temos uma distribuidora,
e o restante fica com a Petrobras e são impostos. Nossa! Então, o preço de custo de uma gasolina hoje, que é vendida aí a R$ 4,50 na bomba, vamos dizer que é cerca aí de R$ 3,70. É mais ou menos isso aí. R$ 3,70 para você vender por R$ 4,50. Para você vender por R$ 4,50, já com todos os impostos pagos, porque é um produto substituição tributária. Então o dono do posto não tem de pagar mais tributo sobre essa venda. Mas a grande questão do combustível no Brasil é a tributação. O governo federal tributa muito o combustível, com a CID, com uma série de impostos federais, e aqui em Minas a coisa é agravada pelo governo do estado, que tem o maior ICMS sobre combustível do Brasil. Tanto é que quando nós atravessamos a divisa com São Paulo, você vai encontrar lá o litro da gasolina, do etanol, R$1 mais barato do que em Minas Gerais. O que é isso? Por que a gasolina é tão cara então no Brasil? Eu posso te afirmar de certa maneira que ela é tão cara porque nós temos um monopólio. Eu pessoalmente julgo que se a Petrobras fosse dividida, fatiada em 4 grandes empresas e vendida, essa nova forma de mercado iria gerar concorrência e fazer os preços caírem. Com certeza. Mas aonde há monopólio, você dita o preço. Então, na Venezuela a gasolina custa centavos, em vários outros países vizinhos, como a Bolívia, a Argentina, Paraguai, ela é muito mais barata do que aqui. Mas aqui nós temos esse monopólio, o que não gera concorrência. E quem acaba ditando o preço é um competidor só, que é a própria Petrobras. Realmente, é muito complicado. Nesse sentido, seria até importante, né, a privatização da Petrobras, tá vendo? Às vezes a gente não gosta de privatização, mas acho que seria um modelo viável, né? Fatiando ela, né? Não poderia vendê-la como uma só para uma outra empresa. Deveria ser fatiada em 4, 5, aí haveria concorrência e os preços cairiam, com toda certeza. Romeu, você que é do comércio, né? Você tem lá a rede Eletrozema. Caiu muito o comércio? Nós estamos realmente numa crise tremenda? Está se recuperando? Não está? Como que está isso? Eu te diria, né? Eu comecei a operar, né, a empresa em 91, de 91 a 2014, ou seja, durante 23 anos, nós crescemos continuamente. Todos os anos, mesmo que pouco, nós conseguimos avançar. E pela primeira vez, né, nós tivemos uma queda acentuada em 2015 e depois repetiu em 16. E o ano passado uma recuperação muito tímida, e esse ano a mesma coisa. Esse ano eu te diria que está pouco acima de 0 o crescimento com relação ao ano passado. E isso é reflexo, né, do momento econômico que nós estamos vivendo, que vale lembrar, foi fabricado pela classe política. Em 2015 e 2016 a economia do Brasil recuou quase 8%, enquanto o mundo cresceu quase 5%. Então, se nós tivéssemos ficado boiando na correnteza, a gente teria crescido 5%. Mas nós conseguimos a proeza, né, de nadarmos contra a correnteza devido à incompetência, à falta de ética e de compromisso da nossa velha guarda política aí, que tanto tem nos decepcionado. Com certeza. Romeu, a gente fica pensando aqui, né? Você como uma pessoa muito experiente no comércio, principalmente, tem uma visão de mundo de negócios, né? Isso que é importante. Hoje o perfil do eleitor, né? O perfil que o eleitor quer votar é no empresário, essa pessoa que deu certo, né? Nós estamos aqui com uma pessoa que deu certo, é um exemplo de cidadão para todo o país. Você acha que nós vamos sair dessa crise em quantos anos? Você acha que lá... A minha previsão é que comece a andar depois de 2020. Qual que é o seu pensamento? Santiago, nós temos condição de sairmos da crise com mais rapidez, mas nós precisamos de reformas estruturais no Brasil. Então, é necessário principalmente uma reforma política que faça com que várias coisas passem a funcionar de forma muito distinta da atual.
Uma delas que eu gosto de citar muito é o seguinte: hoje, de cada R$100 que nós pagamos de tributo, 10 ficam aqui no município, 20 ficam no governo do estado e 70 vão para Brasília. Isso faz com que os prefeitos passem a maior parte do tempo atrás do governo do estado e dos ministérios mendigando o recurso. Um recurso que é da cidade. Então, por que o recurso já não fica aqui e o prefeito, com a sua equipe, já possa tampar os buracos, colocar o posto de saúde para funcionar adequadamente, e tudo tem de ir para Brasília e muitas vezes ser devolvido em troca de algum favorecimento, em troca de algum compromisso, que muitas vezes não é o que o prefeito quer, que é aquela velha história do toma lá, dá cá, né? Eu vou te liberar o recurso aí para a sua cidade, mas você tem de me apoiar na próxima eleição. Eu vou te liberar o recurso, mas você tem de dar emprego para não sei quem aí, que é da minha turminha aqui. Então, esse tipo de coisa tem que ser quebrado no Brasil, e isso envolve, inclusive, uma reforma constitucional. Um outro problema gravíssimo que nós temos é que os nossos políticos indicam, né, muitas vezes, os juízes que vão julgá-los, como ficou visto aí recentemente. E os fiscais dos tribunais de conta que vão fiscalizá-los também. Então, são coisas totalmente incompatíveis, né, com um regime democrático que quer ser chamado disso e que seja sério e ético. Então, há uma perturbação enorme aí no nosso ambiente político devido a essa construção toda distorcida de entidades legais, de processos que não são corretos. E precisamos também dar mais autonomia aos estados, né? Por que Minas não pode aprovar uma lei diferente de São Paulo? Tudo tem que ser aprovado em Brasília, né? Tipo, se cada estado tivesse autonomia, nós podíamos ver se onde o porte de arma foi liberado, se a criminalidade piorou ou melhorou. Mas você faz isso no Brasil todo, você não tem como comparar. Então teria de haver essa maior liberdade para os estados agirem e se gerirem da forma que é mais adequado. Já visto que o tamanho do estado de Minas Gerais é maior do que alguns países, né, da Europa. Muito maior em área e muito maior do que em população do que muitos países também. Né? Se você pegar um Chile, uma Bolívia, uma Colômbia, são países menores do que uma Minas Gerais. Na verdade, a gente tem que pensar em um sistema diferente, até que o próprio Estado também pudesse ter uma divisão para que a administração pudesse acontecer melhor, né? Porque então a coisa tem de ser descentralizada, né? Mas hoje Brasília fica decidindo o que o aluno aqui vai tomar de merenda escolar. Está errado, não é? Tem que ser decidido localmente. Então nós somos favoráveis a essa descentralização. Acho que a nossa empresa funciona bem porque é descentralizado. Não sou eu em Araxá que vou decidir o que a loja aqui de Corinto vai fazer de propaganda, não. Ela é que sabe qual rádio que é melhor, o que é mais adequado para a situação dela, e não eu que estou longe. Mas aqui no Brasil nós temos essa visão de que Brasília resolve tudo. Realmente nós precisamos de uma mudança nesse sentido. Mas você acredita que haverá uma renovação política para que isso possa acontecer? Porque os políticos estão, né, atualmente, parece que nada muda, né, com eles. Eu vejo que a atual classe política, né, que tem muito da velha política, não vai conseguir fazer nenhuma renovação, porque o interesse deles é continuarem sendo reeleitos, continuarem com o foro privilegiado, continuarem podendo se reeleger por tempo indeterminado, e com isso nós não vamos mudar nada. Nós precisamos realmente de uma ruptura com esse sistema da velha política e de renovação nos quadros, pessoas novas e que, de preferência, não estejam contaminadas por essa velha política. Porque conversando com políticos dessa velha guarda aí, fica claro que na cabeça deles a coisa só funciona na base da corrupção, do conluio, da negociata, coisa do gênero. E nós temos certeza que dá para fazer da forma correta, que não precisamos de nada disso. Você tem algum político assim, alguma pessoa que atua, que você assim, você vê como exemplo, algum nome que você se espelha?
Eu gosto muito, né, dos políticos que levam a coisa a sério, né, porque esses que fazem, vamos dizer, o dinheiro público render, que economizam, conseguem investir, geralmente conseguem trazer grandes benefícios para a população. Eu posso citar hoje o governador do Espírito Santo, né, o Artung, que tem feito um bom trabalho, muito diferente do nosso caso aqui em Minas Gerais. Agora, nós estamos chegando no final do primeiro bloco, só para ter uma ideia mais ou menos do seu raciocínio, do seu pensamento, o que você diria de... Vou falar as duas pessoas, né? Lula e Fernando Henrique. Eu digo que o Fernando Henrique, né, foi um presidente que trouxe diversas mudanças para o Brasil. Nós tivemos, vamos dizer, enquanto ele ainda era ministro da Fazenda, né, o fim da inflação, que ele depois controlou, né, até 94, né, muita gente nova não lembra que nós já tivemos inflação de 100% ao mês aqui. Aquilo era a maior desgraça que podia existir para o povo, né? E o Fernando Henrique fez mudanças grandes, né? Eu diria que você vai lembrar também, e qualquer ouvinte aí que tenha mais de 30, 40 anos vai saber também, que nós tínhamos uma deficiência enorme de telefonia, né? Você declarava o telefone da mesma maneira que você declara um automóvel, você vendia uma linha de telefone a preços de hoje, tipo por 20, 30 mil reais. O telefone era restrito, só algumas pessoas tinham, e o Fernando Henrique veio e regulamentou, liberalizou esse mercado, e hoje todo mundo tem acesso à telefonia aí. E eu vejo que se fosse talvez alguns políticos sem essa visão, a gente ainda estaria na idade da pedra. E o Fernando Henrique fez todas essas reformas, apesar de não ter uma popularidade como o Lula teve. E o Lula teve uma popularidade enorme, tinha condições de fazer muitas reformas e não fez nada. Pelo contrário, o que ele fez foi só para ele, né? E não para o Brasil. E hoje nós estamos aí colhendo, infelizmente, os frutos dessa gestão desastrosa dele. E até o maior desastre dele foi talvez escolher a sucessora que ele escolheu ainda, né? Então mostra que ele está longe de ser um bom gestor. Em termos de marketing, de se vender, ele é ótimo, mas em termos de gestão, realmente é uma pessoa que deixa muito a desejar. Você acredita que ele virá como candidato ou não? Não, eu espero que ele fique aonde está por muito tempo, né, que é o lugar certo para quem fez o que ele fez, e outras coisas ainda estão sendo levantadas e apuradas, e tomara que ele fique lá um bom tempo, dando sossego para quem precisa trabalhar. E para fechar o bloco, Aécio Neves. Foi outra decepção também, né? Eu acho que a gravação que ficou pública aí de estudo sobre a pessoa dele, né? Quem é, uma decepção enorme, né? Que deixa todos nós frustrados, porque quem acreditava viu de fato quem ele é depois que tudo aquilo aflorou. E lembrando que Minas tem sido muito infeliz com seus governantes, né? Se nós pegarmos aí boa parte dos nossos ex-governadores, todos estão envolvidos em corrupção e todos correndo o risco praticamente de ficarem atrás das grades em algum momento no futuro. Com certeza. Romeu, nós vamos fazer então um intervalo, nós vamos dar uma paradinha aqui, tomar uma aguinha, já nós voltamos para o segundo bloco, vamos falar um pouco também do Partido Novo no segundo bloco, conhecer um pouco sobre esse partido, né, que está aí com uma ideia de renovação na política, e com certeza você vai se interessar por esse assunto. Já nós voltamos.